noite a todos, queridos irmãos, queridas irmãs, amigos do Centro Espírita Caminho da Verdade, expositores do Evangelho das Casas Espíritas do Vale do Ribeira, amigos que hoje estariam no centro, na nossa casa, participando desse Evangelho. Gostaríamos muito de estar reunido com todos, mas infelizmente nesse momento ainda não é possível. Mas dessa forma, com a tecnologia que existe, encontremos uma maneira de estarmos unidos em pensamento nesse momento. Então sintam-se todos abraçados. A saudade já é grande, mas temos a certeza que em breve, muito breve, estaremos reunidos, dando aquele abraço fraterno em cada um. Então, nesse instante, para iniciar o nosso Evangelho da noite, eu peço aos irmãos que estão nos assistindo nesse momento, que coloquem a sua água, o seu copinho com água, para que os bons espíritos venham fluidificá-las, para que no término desse Evangelho a gente possa tomar, como é de costume, na Casa Espírita. Então, nesse instante, vamos mentalmente elevar o nosso pensamento a Deus, ao nosso Divino Mestre Jesus, aos mentores de nossos trabalhos, os mentores de cada um de nós, o nosso anjo protetor, o nosso anjo da guarda, que nos dê a sustentação nesse momento, para que possamos passar a cada irmão o Evangelho desta noite. Que o Mestre nos abençoe e nos ampare sempre. Que assim seja. Então hoje, dia 29 de junho de 2020, estamos aqui para cumprir a nossa escala do Evangelho, aqui mesmo, de casa. Mas como sabemos que tudo é através do nosso pensamento, então estamos unidos nesse momento para esse Evangelho. Hoje, capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, coletânea de prece. Esse capítulo, ele vem nos falar das formas de prece, o porquê da necessidade da prece e por quem devemos fazer nossas preces. É claro que, para que a nossa prece surja efeito, precisamos estar mentalmente com pensamentos positivos e coração também aberto para falarmos com Deus. A prece é o momento que nós desprendemos da matéria e nos religamos a Deus. O Evangelho, os Espíritos dizem, sempre nos orientam, que a forma nada vale. O pensamento é que é tudo. Olhe a importância dos nossos pensamentos. Geralmente, fazemos a prece no momento de perigo. Quando estamos aflitos, buscamos a Deus, aos benfeitores espirituais, o socorro. É importante? Claro que é importante. Jesus nos ensina que devemos bater a porta para recebermos. Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados e aflitos.
e eu vos aliviarei. Na maioria das nossas preces, nós pedimos a Deus alívio para nossas dores, para os nossos sofrimentos. Mas temos que colocar na nossa mente que antes de pedirmos, temos que analisar se estamos sendo merecedores. O Evangelho da segunda-feira passada já foi falado um pouco sobre isso. Nosso irmão Vanderlei já citou a importância de estar preparado para receber. Isso é muito bom, porque os capítulos do Evangelho, eles dão sequências na forma de pensamento, na forma de compreender esses capítulos. Hoje, especificamente, fala das preces, da importância de fazermos a nossa prece. Uma coisa muito importante dentro desse pensamento, desse raciocínio de preces, eu não posso deixar aqui de citar a importância do Evangelho no lar. Por que é tão importante? Porque com o Evangelho no lar, a gente vai se habituando a manter os nossos pensamentos elevados em Deus. A proteção que pedimos quando fazemos o Evangelho no lar, ela permanece conosco durante toda aquela semana. Por quê? O Evangelho no lar, ele nos dá a base positiva das nossas atitudes. O lar, onde se pratica o Evangelho no lar, não tem discórdia, não tem xingamentos, não tem fanfarras, não tem brigas, nada daquilo que nos leva para baixo as nossas vibrações, não encontramos no lar onde é feito o Evangelho. O Evangelho no lar não é só dos espíritas, de nós espíritas. O Evangelho no lar deve ser feito por todos aqueles que acreditam em Deus, que acreditam que Jesus está sempre nos amparando a cada momento. Às vezes achamos que o Evangelho no lar é feito simplesmente pelos espíritas. Não. Também muitos espíritas também não praticam o Evangelho no lar. Por isso, da importância que a gente vem dizer nesse momento da prática do Evangelho no lar. Aonde você escolhe um dia, um horário, aonde você consegue reunir o maior número de pessoas da sua família para a prática do Evangelho. Ah, mas eu não tenho família, eu sou sozinho. Eu posso fazer o Evangelho? Deve fazer o Evangelho. Pensa num horário, num momento, num dia onde você está mais tranquilo e pratica o Evangelho, lendo lá um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, para quem não tem um trecho da Bíblia, mentaliza Jesus nesse momento. Aí você se habitua a fazer isso naquele horário, naquele dia, a reunir as pessoas, quando você consegue reunir o maior número de pessoas, e faz essa sintonia com Deus, essa sintonia com os bons espíritos, para a proteção da tua casa, da tua família e de todos aqueles que são beneficiados nesse momento. Então não devemos esquecer da importância do Evangelho no lar. E se praticamos o Evangelho, vamos aprendendo, né, a necessidade das preces. Devemos sempre nos manter em prece todo o tempo possível que conseguirmos. Porque este capítulo, ele mostra para nós as várias
os vários tipos de prece. Prece pelo amigo, prece pelo ente querido, prece a todos aqueles que necessitam. A prece mais conhecida e principal é a prece dominical. A prece dominical, que nada mais é do que o Pai Nosso, ela é uma prece que todos, sem exceção, devem saber e praticar. Mas precisamos entender a oração do Pai Nosso de uma forma não só de palavras. Há aqueles que fazem a oração do Pai Nosso simplesmente balbuciando palavras. E não é assim. Nós temos que analisar cada palavra, cada tópico da oração do Pai Nosso com o coração realmente aberto para aquilo. Quando dizemos Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, temos que ter essa convicção da presença de Deus e da importância dele na nossa vida. Então, essa é uma principal oração que todos devem saber. Agora, as preces têm que sair do nosso coração, do nosso íntimo, direcionado os nossos pedidos a cada situação. Temos que ter o conhecimento do que estamos pedindo naquela prece. Se eu mereço aquilo que eu estou pedindo. E Deus, que sabemos não desampara nenhum de nós, não desampara nenhum de seus filhos em nenhum momento sequer. Mas temos que bater a porta para podermos merecer aquilo que pedimos. Temos que buscar a Deus sobre todas as coisas, todos os momentos, em todas as nossas necessidades. Devemos fazer prece antes de dormir? Claro. A importância da prece ao se deitar é o momento que o corpo físico tem o seu tempo de descanso. Mas o espírito, ele continua a sua batalha, a sua luta, a sua busca. E é no momento que o corpo físico descansa que ele se desprende e vai em busca das orientações para que no dia seguinte ou ao acordar ele nos coloque esses pensamentos, essa busca, para que possamos compreender qual foi a razão daquele descanso, daquele momento da prece para se deitar. Às vezes, muitos, quando vai se deitar, esquece até de agradecer a Deus pelo maravilhoso dia que esteve. E se o dia não foi assim tão bom quanto a gente esperava ou imaginou, ainda temos a obrigação de pedir a Deus, acima de tudo, para o próximo dia que virá. Então, a importância da prece ao se deitar, ao dormir, como diz aqui o Evangelho, é de grande importância para todos nós. Se nós temos um dia agitado, ficamos até tarde assistindo filmes, muitas vezes filmes violentos, ou assistindo um noticiário violento, coisa desse tipo, provavelmente vamos ter problemas na nossa noite de sono. Sonhos muitas vezes difíceis de compreender, pesadelos até. Mas se fizermos um momento de calma na hora do descanso e levar o nosso pensamento a Deus, pedindo, meu Deus, me ajuda a ter um descanso merecido,
me ajuda a ter uma noite de paz, que o meu espírito possa estar com os amigos benfeitores, buscando paz, buscando energias positivas para o meu corpo físico. As preces também é muito importante quando fazemos a nossa prece, aqueles irmãos que já desencarnaram, que nos deixaram nesta vida terrena. Muitos acham que quando desencarnamos não necessitamos mais da prece daqueles que estão ainda encarnados. Mas a importância da prece àqueles que já se foram, muitas vezes, é o que te auxilia, é o que te leva a compreender a razão do que está acontecendo com ele. Então, prece sempre é positiva, porque quando nos direcionamos a Deus para fazer uma prece, é porque temos a certeza que Ele nos atenderá. Só que muitas vezes não é da forma que pedimos, é da forma que Deus permite que recebamos. Ele sabe das nossas necessidades e os nossos merecimentos. Mas não devemos desistir nunca de buscar no nosso interior a palavra do Mestre Jesus, os ensinamentos de Jesus na nossa vida. E a prece é o que nos leva até Ele nesse momento. Para chegarmos a Deus, teremos que, com certeza, pedir o auxílio de Jesus e dos bons espíritos, para que possamos conseguir elevação na nossa prece. Temos também que fazer as preces pelos nossos inimigos. Aqui diz, prece pelos amigos e até pelos inimigos. Porque os sãos não precisam de médicos. Quem precisa de médicos são os doentes, são os enfermos. E aquele que muitas vezes quer o nosso mal e se torna o nosso inimigo, ele pode estar doente. Através dele, aqueles espíritos que muitas vezes não simpatizam conosco, querem o nosso mal. Então, fazendo a prece pelos inimigos, por aqueles que nos caluniam, é a forma que temos de rogar o amparo para que ele siga o seu caminho, seja merecedor daquilo que Deus permitir que ele receba e que nós continuemos a nossa caminhada sem nos preocuparmos com ele. Aqueles que desencarnaram, nossos entes queridos, que muitas vezes não entendem, a razão do desencarne, por um tempo continuarão sofrendo, continuarão perturbados, e cabe a nós direcionar esses pensamentos de luz, esses pedidos a Deus, para que chegue até Ele no momento que Ele necessita desse amparo. Devemos sim fazer as preces pelas almas que pedem preces. Tem aqueles que desencarnam e entendem qual a importância, qual é o valor da prece, e eles nos rogam por essa prece. Então a nossa prece chega até ele como um bálsamo, como uma energia positiva para que ele continue a tua caminhada. Tanto nós encarnados precisamos de prece, tanto quanto aqueles que já desencarnaram. E muitas vezes desencarnaram com maldade, desencarnaram desesperados, aqueles que se suicidaram até muitas vezes. Quando ele percebe que necessita das preces, eles rogam
por essa prece. E cabe a nós que temos esse conhecimento, esse entendimento da importância da prece. Até porque estamos hoje estudando esse capítulo das coletâneas de prece. Temos que estar sempre preocupados com esses irmãozinhos também. Aqueles que muitas vezes estão enfermos e não aceitam essa enfermidade, blasfemam muitas vezes contra Deus, não aceitando essa situação. Temos que fazer prece também por eles. Aquele criminoso que cometeu vários crimes, que muitas vezes criticamos, que está nos cárceres, passando por momentos também difíceis, devemos também fazer prece por eles. Os Espíritos nos ensinam que devemos nos preocuparmos com aqueles que estão em desespero, que cometeram coisas erradas para a sua vida, muitas vezes casos até sem pensar. E não importa para nós que situação ele se encontra, qual foi o seu erro, certo ou errado, ele é um ser filho de Deus e nosso irmão. Então temos que sempre, antes de pensarmos o mal do próximo ou criticarmos o próximo, temos que pensar que Jesus nos ensinou: ama o teu próximo como a ti mesmo. Olha a importância, né, de querermos o bem daqueles que caminham conosco. Também sabemos que quando formos orar, fazer a nossa prece, né, como quisermos, temos que nos reconciliar com nossos adversários, com aqueles que caminham lado a lado conosco, no nosso lar, na nossa casa espírita, no nosso trabalho, na nossa caminhada em geral. Se temos maldade com alguém, estamos com o coração apertado com alguém, com algum desafeto, que busquemos primeiro a reconciliarmos com ele, para depois fazer a nossa oferta a Deus, que nesse caso são as nossas preces. Olha como o Evangelho, essa grandeza de ensinamento, nos coloca que temos que estar em sintonia com Deus a todos os momentos, a todos os instantes. Porque razão para fazermos uma prece sempre vai existir. Se eu não estou precisando naquele momento, mas muitos outros ao meu redor talvez necessitam ainda muito mais. Então, esse capítulo nos coloca essas necessidades da prece. E a gente que já estuda esse capítulo já algumas vezes, a gente percebe que é infinito as razões da prece. E buscando nesse capítulo, analisando esse capítulo, a gente vai ver que dessa forma temos que estar sempre em prece, a todos os momentos, como eu já disse. Porque só assim encontraremos força para seguir a nossa jornada, seguir a nossa caminhada. Porque se fazemos a prece, estivermos com o nosso coração puro, com o nosso pensamento elevado a Deus, vamos trajar uma caminhada, um trajeto sempre positivo. Vamos ter dificuldades? Vamos ter. Mas através da prece, Deus nos inspira e nos diz: vá em frente, estou sempre a seu lado. Essa situação que passamos nesse momento, muito difícil para muitos de nós, nunca passamos por momentos assim, nos faz, muitas vezes, desacreditar, perder a esperança. Não faça isso, meu irmão. Acredite sempre no nosso Pai Celestial. Busque sempre o amparo que Ele tem para nos dar. E com certeza, isso tudo já está passando. Deus
acima de todos nós, está vigilante nessa trajetória. Por isso, prece sempre, acreditando sempre que o Pai Celestial, que está nos assistindo nesse instante, continuará conosco em toda essa trajetória, em todo esse tempo que se fizer necessário para que tudo se resolva, e continuaremos o nosso caminho, os nossos encontros, os nossos abraços, tudo aquilo que a gente sempre fez, irá continuar fazendo. Por isso, meus irmãos, acreditemos que o momento, mais do que nunca, é o momento de prece, de estarmos sempre pedindo a Deus proteção e amparo, buscando sempre as melhores orientações e os melhores caminhos. Que assim o Pai Celestial nos abençoe. Vamos então, nesse instante, fazer a nossa prece para encerrar os trabalhos, o Evangelho desta noite. Bondoso Deus, Mestre e amigo Jesus, ao término, Pai amado, de mais um momento de estudo, quero aqui deixar minha gratidão por ter nos amparado e nos ajudado a realizar esse trabalho. Sabemos, Mestre Jesus, que não é fácil, mas temos o Pai Celestial ao nosso lado, os nossos bons espíritos que nos acompanham em toda a nossa caminhada. Permita, Mestre Jesus, que cada irmão que assista esse Evangelho nesse momento seja amparado pelas mãos do Mestre Jesus. Assim sendo, peço a tua permissão para encerrar o Evangelho dessa noite. Que haja muita paz em cada coração, hoje e sempre. Graças a Deus.